Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no Fala Pública Podcast. Esse podcast que você não pode perder. Toda semana a gente tem um convidado especial e dessa semana é o meu amigo, o professor, um grande assessor parlamentar, Alex Marques. É um prazer tê-lo aqui. Alex é professor da Escola do Legislativo. Alex é assessor há muitos anos dentro da Assembleia Legislativa. Advoga no direito eleitoral e hoje aqui esse tema eu acho que é de extrema importância e para a gente aqui engrandecer esse debate, nada melhor do que um brilhante advogado. Alex, seja muito bem-vindo ao Fala Pública Podcast. Flávia, minha amiga Flavinha, é um prazer estar aqui. Eu quero dizer que é um prazer estar nesse lugar aqui, é uma honra. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse programa, que possamos trocar experiências, que possamos trocar ideias, que possa dar frutos, né? O que a gente vai falar hoje aqui é realmente muito importante e que possa dar fruto para futuras gerações, futuros partidos que vão lançar candidatos, candidatas, enfim, que seja algo bem proveitoso. Então, pessoal, eu convidei o Alex aqui porque nós estamos no mês da mulher. E nada melhor do que a gente falar de um tema bastante polêmico dentro dos partidos, que é sobre a cota de gênero. É uma confusão muito grande porque as candidatas reclamam nas suas candidaturas que não recebem o fundo partidário, que o partido não cumpriu a cota de gênero, e nada melhor do que um especialista em direito eleitoral para tratar desse assunto. Doutor Alex, fale para mim, cota de gênero, como é que é isso? Flavinha, a cota de gênero é algo muito importante. Mas eu só pra dar um parêntesezinho, como você falou, né, um especialista em direito eleitoral. Então, só para entender por que eu cheguei, como eu cheguei aqui. Eu vivo na política há muito tempo, praticamente toda a minha vida. Tinha um deputado muito amigo, foi senador, Harold de Oliveira. Sim. Esse senador, ele brincava comigo e com a minha mãe e falava que eu tomava mamadeira no palanque. Porque minha mãe foi vereadora, foi a primeira vereadora em Belfor Roxo, a Odete Marques. E desde então eu já acompanhava ela, meu pai, e eu estava sempre ali vivendo na política, naquele meio. E aí isso acabou me levando, né, após antes mesmo de me formar e depois de me formar, me levando para os bastidores da política. E aí eu comecei a estudar, trabalhar em cima disso, me aprimorar, e os anos foram passando, as eleições foram se passando, e a gente chegou na cota de gênero. Eles vão lá, o que é a cota de gênero? Por que isso? O que aconteceu? Do que se trata a cota de gênero? Então, a cota de gênero era nada mais do que o partido, quando ele lança a sua candidatura, né, na majoritária ele vai lançar presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, e na proporcional ele tem que lançar seus candidatos, são os parlamentares. Aí tem que ser, a lei diz que tem que ser 70% de um gênero e 30% de outro. Não é nem mesmo que tem que ser de mulher. Por mim, eu já falei em outras vezes, até em cursos que eu dei, que por mim deveria ser 50% de cada gênero, para que a mulher tenha o seu espaço garantido. Mas a intenção da lei é justamente garantir o espaço da mulher. Então, o que nós vivemos hoje na prática? Que 70% de um gênero que é lançado no partido é de homem e 30% são de mulheres. Então, isso é a cota de gênero. Então, para que o partido atenda essa cota de gênero, ele tem que lançar na sua nominata proporcional 100% do número de vagas mais um. E esse 100% do número de vagas concorridas, né, que são mais um, tem que ser 70% de um gênero e 30% do outro. Na prática, isso acabou sendo 70% de homem e 30% de mulheres. Por quê? As mulheres, mesmo que sendo ainda hoje a maioria no nosso país, na política, nós não vemos isso ainda. É uma dificuldade muito grande encontrar preenchimento de cargos. Mas, enfim, creio eu que mais à frente não serão 30%. As mulheres irão superar esse número de 30%. Eu creio nisso. E a justiça tem trabalhado para isso. É muito difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas a justiça tem trabalhado para isso, para que isso ocorra da melhor forma. Alex, ainda nessa questão do gênero, né, é importante a gente ressaltar que as mulheres sempre brigam no meio dos 30% sobre um fundo partidário. E elas, a maior parte, dizem que só entraram na nominata para fazer número. Sim. Que foi chamada porque o partido não tinha mulher, foi composta a nominata precisando delas e elas entraram. Só que elas chegaram ali e algumas realmente engrenaram na política e resolveram dar continuidade nas suas
candidaturas. Mas e aí o fundo partidário? Ah, eu não recebi. Ah, isso é um absurdo, eu sou mulher, eu tenho direito ao fundo partidário. Fala um pouquinho para a gente sobre essa confusão, Alex. Isso é importante porque a questão do fundo partidário para a mulher, o partido é obrigado a destinar 30% do fundo que é, né, distribuído para as mulheres, do fundo partidário e do FEFEC, que é o Fundo Especial de Campanha. Porém, a obrigação é do partido. Nós temos partidos que não têm esse fundo especial. E esse fundo especial ele não é distribuído para as candidatas, porque a obrigação é do partido. E o que acontece na prática? Estou sendo aqui bem prático, porque não adianta a gente falar do nosso juridiquês e, de repente, o público não entender. Então, o que acontece? O partido tem obrigação, mas se o partido não tem o dinheiro, ele não distribui nada. E a gente vê isso na prática, vários partidos não têm dinheiro nenhum e simplesmente não distribuem nada. Porém, numa candidatura, pegar as últimas eleições, que foram eleições municipais, o candidato a prefeito, vamos supor que ele tenha recebido do partido um valor, vários partidos, vários candidatos receberam, do fundo partidário, do fundo especial, ele recebeu. A obrigação do partido é distribuir esse valor para as candidaturas femininas e masculinas, e aí ele tem que preservar os 30% das candidaturas femininas. Porém, o partido que aquela candidata concorre lá no município, aquele partido ele não tem valor para distribuir, ele não distribui valor nenhum. Ela recebeu uma doação do candidato majoritário. Isso é importante. Quem doou não foi o partido, mas sim o candidato majoritário. E aí o que acontece? Quando um candidato majoritário ele distribui esse valor, geralmente ele distribui de forma igualitária para todos ou de acordo com o peso político de cada um. E aí quem vai avaliar isso é o próprio candidato majoritário. Até porque se uma candidata ou candidato, seja homem ou mulher, que nunca participou de uma eleição, né? Tem ali uma liderança, tem um trabalho político, tem um trabalho social, o candidato majoritário vai avaliar o quanto vale investir naquele candidato ali. Não, tem um candidato que já tem um trabalho sólido, já foi candidato a vereador, já passou pelas urnas, outro já foi eleito, enfim. Aí o candidato majoritário também vai avaliar e vai dar um outro peso para ele, mas isso é uma questão política. Exato. Não tem nada a ver com a questão da lei. Então, o valor que aquela candidata recebeu não foi do partido, foi do candidato majoritário. Essa é a confusão que acontece muito. Ah, por que eu só recebi isso aqui? Foi a questão política, né, que o seu candidato majoritário entendeu que seria aquele valor ali. E aí fica por conta dele. Alex, uma confusão que a gente vê muito nas eleições, ainda falando de cota de gênero, é o seguinte: a mulher entrou na nominata, né, foi candidata, e ela chega lá na frente e diz assim: ué, mas eu não recebi nenhum voto, mas eu votei em mim. Como é que é isso, Alex? O que acontece? Isso é fraude? Olha, isso aí pode ser erro sistêmico, eu não votei em mim. É complicado, a situação hoje até mais difícil, Muito. fala, escuta a interna, vou pedir recontagem porque só tive 12 votos. Minha família votou. Todo mundo prometeu que ia votar. Ia votar, mas será que votou? Pois é. É uma questão muito polêmica, é uma questão que a gente se discute muito, mas assim, para eu provar que não votou, eu posso provar que ele entrou na urna. O que pode pedir recontagem? Vai constar lá o que tiver um BU, que é o boletim de ocorrência, boletim de urna, né? E o que está na urna. Se comparar e bater, não tem como dizer que houve fraude nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. E os casos de fraudes nas cotas de gênero, não é? Então, aí é que a gente entra nessa questão. A gente ouve muito esses blá blá blás, essas conversas de fraude de gênero. Como eu disse aqui, E a gente não consegue identificar de onde vem a falácia, se é verdade, se é fake. A fraude existe. sim, Mas como é que a gente constata? Como é que a gente acha essa fraude na cota de gênero? então, a gente falou aqui sobre a cota, né? A cota de gênero do artigo 10 da Lei 9.504, parágrafo 3º, fala que Código Eleitoral. Fala que tem que ser os 70% de cada gênero, 70% de um gênero e 30% de outro. O que ocorre? Quando esse partido, vamos pegar um partido A e partido B, né? O partido A, ele colocou ali, montou o seu DRAP, que é o demonstrativo de regularidade, né, partidária. Ele montou o seu DRAP com 70% de homem e 30% de mulheres. Vamos supor aí que dá um exemplo aqui de colocar 17 cadeiras o município tenha, né, para concorrer. Então, o partido vai lançar 18, que é 100% mais um. Ele lançando 18, ele vai lançar aí
6 mulheres. 6 mulheres, correspondente a 30%. E 12 homens. Isso. 12 homens. Então, isso, dentro desse contexto, isso é o que tem que ser feito. Ele lançou, no partido A, lançou de 12 homens e 6 mulheres. Perfeito. Ok. Atendeu a lei, porque a determinação que dá no Código Eleitoral, lá no seu artigo 10. E aí, o partido B fez da mesma forma. 12 homens 12 homens e 6 mulheres. mulheres. Ok. Os dois estão ok, os dois estão atendendo a legislação. Perfeito. Porém, quando a gente vê lá na frente, aí isso se chama a fraude à cota de gênero. Isso. E que nos últimos anos isso aflorou muito, porque a súmula 73 do TSE, o TSE é um entendimento já consolidado do TSE, a questão da fraude à cota de gênero. Não se pode fraudar isso. E a fraude à cota de gênero, ela acarreta a anulação de todos os votos daquele partido. Anulação de Todos os votos. no E, partido. consequentemente, se aquele partido elegeu um vereador, por exemplo, vamos falar, caiu todo mundo. Todo mundo. Se ela elegeu 2 vereadores, caíram os 2 vereadores. Porque todos os votos, o vereador não se elege sozinho. Aham. Ele se elege com a soma de todos os votos, que atingiu o quociente partidário, e ok, o quociente partidário fez ali um número que fez um vereador, fez 2 vereadores, 3, que seja. Quando cai todos os votos, anulam todos os votos, os vereadores que foram eleitos, eles caem. Porém, tem um cuidado a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a súmula 73, ela especifica quais são os requisitos. Mas ela também, ao mesmo tempo que ela informa e diz quais são os requisitos, ela mostra que também tem que ser atingido todos eles. Aham. Não adianta simplesmente eu informar que tem e houve fraude. Eu tenho que ter provas Exato. robustas, inequívocas. As provas têm que ser contundentes. Tem que ter uma soma, um conjunto probatório. Simplesmente porque a mulher, aí, né, geralmente porque a mulher que a gente está anulando, dizendo que aquela mulher não foi candidata, que aquela candidatura foi fraudulenta, Foi laranja. foi laranja, né? Nós tivemos isso desde 2018. Então, que aquela candidatura foi laranja, por quê foi laranja? Ela foi registrada como candidata. Sim. Perfeito. O DRAP foi ok, lá atrás. E aí, quando chega na eleição, lá que ela vai ter o voto, aí se constata que ela teve 0 votos. Ou votação inexpressiva. Teve 2, 3, teve 5, teve 10 votos. Votação inexpressiva. Ok. É um ponto. É um ponto que a gente deve observar. É importante observar esse ponto. Mas por que ela só teve esses 10 votos? Estou dando um exemplo. Não, votação inexpressiva. E aí a gente vem para o conjunto probatório. Por quê? Ela pode ter tido algum problema inevitável, a morte de um parente, ela adoeceu. Não conseguiu material. Então, assim, tem que ter todo um conjunto. Porque se você fala exatamente isso. Eu vou pegar a súmula aqui, para a gente ver. A súmula, ela fala assim, ó. Nós temos a súmula aqui. Peguei aqui a súmula. Aqui, ó. Você quer a Fraude súmula? à cota de gênero. Isso. Tá aqui. Então, a gente tem aqui, ó, votação zerada ou inexpressiva. São requisitos, né, para que se constate a fraude à cota de gênero. Prestação de conta zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. Estou lendo a lei fria aqui. Aham. Aí, ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidaturas a terceiros. Ou seja, isso aqui é um ponto importante, porque isso aqui é, como dizem, entre aspas, um batom na cueca. Isso é muito... Esse ponto 3 aqui é muito forte, porque além dela não ter feito campanha para ela pede voto para outro. Então ela não pediu para ninguém. Não pediu para ninguém. Ela não pediu para ela, não pediu para outro, para terceiro. Pois é. Isso caracteriza muito mais a fraude, porque eu sou Alex, eu sou candidato. Estou caminhando com a minha campanha ali. Aí a Flávia, minha amiga, foi candidata também, está registrada como candidata. Porém, nas redes sociais da Flávia, ela está pedindo voto para quem? Para a Flávia. Ela tem que pedir voto para a Flávia. Se ela é candidata, ela vai pedir voto para ela. Aí ela está pedindo voto para o Alex. Isso é uma característica muito forte. Isso é muito forte Isso, né? de que existe uma fraude à cota de gênero. Ou seja, a Flávia não é candidata, ela está ali só para compor a chapa, para Exatamente. cumprir os 30% Que é da isso cota de que gênero. muito falar dessas Muito falar. laranjas, né? Muito. É importante você dizer, Alex, e como a gente está comentando aqui hoje, dos pré-requisitos constantes da súmula 73 do TSE, que ela prevê exatamente o que deve conter para comprovar, para corroborar com a fraude, mas principalmente os efeitos da perda total desses atos junto
ao partido. Exatamente. O que eu falei anteriormente, eu vou ler aqui, está na lei, né? A gente vê mostrando exatamente o que acontece. O reconhecimento ilícito, ou seja, dessa fraude, acarretará o quê? A cassação do demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, que é o DRAP. A legenda, ou seja, todos os votos daquela legenda são anulados. E, consequentemente, os vereadores que foram eleitos, eles têm o registro cassado, e todos os candidatos que participaram, eles ficam inelegíveis por 8 anos. Então, o que acontece? A gente tem 2 pontos aí que a gente tem que estudar bem, ao mesmo tempo que a gente preza a lei, o TSE tem buscado preservar isso, nós também precisamos preservar a soberania do voto popular. Isso é muito importante. Por quê? Como virou uma febre, hoje, todo mundo entra com a AGE, que a AGE é uma ação de investigação judicial eleitoral, para apurar essa fraude, para constatar essa fraude, se foi verdadeira ou não. E aí, quando a gente... o partido entrou porque fulana teve pouco voto. O partido entrou com a AGE porque fulana, não, a prestação de conta dela foi padronizada. A gente tem que olhar ponto a ponto. O próprio TSE já tem entendimento de que tem que haver uma soma, um conjunto probatório. As provas têm que ser robustas, as provas têm que ser contundentes, inequívocas, mostrando que houve tentativa de burlar a lei. Uma coisa houve dolo de burlar a lei. Eu vou colocar a Flávia como candidata no intuito de burlar a lei, porque eu não tenho outra pessoa. Pessoas para compor a nominata. Para compor o nominato. Então, eu vou colocar ela com o intuito de poder preencher ali, mas ela não é candidata. Então, essa prova de que isso ocorreu tem que ser robusta. Essa prova tem que ser contundente. Não simplesmente eu vou denunciar isso, fazer essa denúncia sem provas. Eu tenho que ter provas inequívocas que isso realmente ocorreu. Por quê? Por conta do voto popular. O voto é soberano. De certa forma, eu estaria anulando o voto de várias pessoas, milhares, dependendo do município, de milhares de pessoas que votaram. Votaram, exerceram o seu direito de votar e ter o seu representante na Câmara Municipal, ou na LERJ, enfim, que seja, através do seu representante. Então, assim, eu tenho que preservar, e a Justiça também entende isso, tem que preservar o voto popular. Então, para que isso ocorra, tem que ter prova robusta, tem que ter prova inequívoca. Alex, essa ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, se todo mundo fala, quem é o responsável, quem é o autor? Legítimo. Então, a gente chama da legitimidade ativa. Isso, quem é o autor? Quem é o legítimo autor para interpor esse tipo de ação? Legitimidade ativa para interpor a AGE é o candidato, qualquer candidato, no Ministério Público ou partido. Então, ou seja, qualquer um que se sinta prejudicado pode entrar com essa ação de investigação eleitoral para verificar o que aconteceu no seu próprio partido. Ou de outro. Geralmente no de outro. Porque se ele entrar no seu próprio partido, ele vai se prejudicar também. O cara também pode dar um tiro no pé, né? É um tiro de fuzil no pé. Mas geralmente isso acontece com outros partidos, porque verifica-se após a eleição, sempre tem as candidatas ou candidatos, eu digo no geral, que são mal avaliados pela população. Podem ter feito campanha, foram realmente candidatos ou candidatas, mas foram mal avaliados pela população. A população, ou a gente chamaria uma candidata fraca ou um candidato fraco, que teve pouco voto. Não foi exatamente porque ela foi uma candidatura fraudulenta, não foi uma candidatura fictícia, foi uma candidatura real. Porém, essa candidatura foi uma candidatura fraca, onde a pessoa não tinha a empatia necessária, enfim, é uma pessoa que não ia para a rua na forma correta, não fez a campanha da forma correta. Então, assim, ela acabou tendo prejuízo na campanha e ela esperava ter, vou dar um exemplo de 1.000 votos, dependendo do município, óbvio, e teve 100, e teve 10, teve 20. Então, assim, vou pedir recontagem de voto, acontece muito isso, tanto para homem quanto para mulher. Eu vou pedir, você pode pedir, contando que você tenha fundamento, você tem que ter muitos fundamentos para poder pedir uma recontagem de voto. Alex, agora vamos às eleições. Nós tivemos aí as eleições de 24 que passaram. Foi uma eleição aparentemente mais tranquila, né? Nós tivemos já um procedimento simulado de todos os atos dos candidatos. Mas o que a gente espera para as próximas eleições? Quais são, assim, o que a gente já começa a antever que pode acontecer, que a gente precisa começar a trabalhar sobre isso? Qual é o tema que você acha que a gente já comece a estudar?
Olha, eu acho um tema super importante. Eu acho que a gente, sendo da sua vontade aqui também, eu me coloco já à disposição, trazer também meu colega aqui para a gente falar sobre o pré-registro. É E o algo que algo que Conta aí é pro muito pessoal. importante que possa acontecer, e a gente vai depender de um tempo, vai demandar um tempo a mais, mas a gente pode, estar à disposição para poder debater sobre esse tema, que é justamente o seguinte: na convenção hoje, como é que é feito o rito hoje? Existem as convenções que são feitas lá no início, né, em abril, 6 meses antes da eleição, onde são escolhidos os candidatos Tá. e candidatas que vão concorrer ao pleito. Porém, o registro desses candidatos só é feito lá na frente, em agosto, Depois. bem depois. Então, assim, o pré-registro, ele já avaliaria esse candidato para saber se esse candidato tem elegibilidade, se ele tem condições de ser candidato, já lá atrás, lá nas convenções. Isso, claro, tem que editar a mudança no Código Eleitoral, enfim, fazer outra reforma. A gente brinca que todo ano ímpar tem reforma, né. Sim, exatamente. Por isso Desde que eu ia falar. 2015 reforma, 17, 21, enfim, Isso. a gente está tendo sempre reformas do Código Eleitoral, porque o ano par é o ano já da eleição. Então, assim, Pré-registro. pré-registro, será que a gente vai ter agora em 25? Não sabemos ainda. Mas o pré-registro, ele vai amenizar várias situações. Por quê? Quando efetivamente houver o registro em agosto, a gente já vai saber, e os próprios partidos também saberão se os seus candidatos escolhidos ali Então, já estão aptos a ser realmente candidatos. Já tem a elegibilidade uma que pré-seleção. uma pré-seleção, que hoje não existe. Hoje, qual é a pré-seleção que existe? Qual é o requisito? Ser filiado. Ser filiado. Você filia a pessoa naquele partido e pronto. Aí quando chega no registro, que é em agosto, aí você começa a levantar a certidão Não tem. criminal, a certidão eleitoral, se está afiliado ou não. E a gente teve um problema, Flávia, que ocorreu muito. Eu não vou citar nome de partidos aqui, mas o que que aconteceu? O que vale hoje para a lei, com relação à filiação partidária, é a última filiação, Uhum, né? uhum. E se por acaso as filiações se conflitarem no mesmo dia, o filiado ele vai optar por qual ele quer ficar. Uhum. Porém, o que que aconteceu nessa eleição em vários municípios do estado do Rio de Janeiro? Eu fui filiado, por exemplo, num partido A no dia 5 de abril, Lá atrás. lá atrás, no Pré-registro. pré-registro lá atrás, na convenção. Uhum. O prazo era no dia 6, correto? E aí, um outro partido ao qual eu tinha sido filiado, ou enfim, tinha meus dados, ele me filiou também no dia 6. Ou seja, lá na convenção Na convenção você dele, não tá sabendo eu que não estou sabendo de tá em nada. 2 Eu convenções ao estou mesmo em tempo. na verdade eu estou em 2 2 partidos, filiações. eu estou com dupla nem não estou com dupla filiação, por quê? Qual que vai valer? A mais recente. Quando vale a mais recente, eu me filiei no partido que eu quero concorrer no dia 5. O partido me fez a filiação lá no dia 5, ok, tá perfeito. Estou dentro do prazo, vou concorrer e eu sigo minha vida. Não tem um pré-registro. Então eu sigo minha vida para quando chegar no registro eu vou ser registrado e efetivado como candidato. Nesse tempo, quando foi passando, um outro partido que tinha os meus dados, e acontece muito isso, porque é eletrônico, Isso. ele manda a lista com os meus dados. Você não falou que saiu. Não falei que saiu, então ele pega e manda a minha lista, os meus dados, como uma filiação no dia 6. O partido fez no dia 6. O partido que eu quero concorrer, eu estou filiado no dia Dia 5. 5. O partido alheio, o outro partido me filiou no dia 6. O que vai valer não é a que eu escolhi, foi do dia 6. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí o que que acontece? Quando eu só vou descobrir isso, se eu não for atento, se eu não tiver um advogado que instrua, que verifique, ou até mesmo um próprio partido que acompanhe, só vou saber disso lá na frente. Olha o estrago que já ocorreu. Quer dizer, você está na campanha do partido A, esse tempo todo, saiu a convenção, você já está filiado, tá. Quando você vai descobrir lá na frente, não é aquele partido Não é aquele que você fez partido, filiação, é o que o é o outro outro partido. você depois. E aí o que acontece? Você não vai ser candidato. Nossa. Não vai ser candidato. E qual é o remédio jurídico para isso? Então, nós entramos esse ano ainda com algumas situações em juízo, e o juiz determinou, nós mostramos que a pessoa não foi citada, que o outro partido, inclusive, usou de má fé Que usa isso, e usa muito, né? Como eu falei. Exatamente. Ficou com raiva porque a Flávia saiu do meu partido. Poxa, ela ia fazer uma nominata aqui, nós íamos fazer forte e uma tal. dobradinha. Ela saiu do meu partido. Eu vou jogar você no. Vou jogar ela.
Aí acontece isso. E os juízes, qual é o entendimento dos juízes Olha, nesse sentido, Alex? em todas as ações que eu entrei, graças a Deus eu consegui, logrei êxito. E assim, o juiz determinou a filiação no partido que a pessoa queria, que ela realmente se filiou Vontade dela. a vontade do eleitor, a vontade do filiado. Isso prevaleceu. A minha dúvida é o seguinte, como pode ser a dúvida de qualquer um que esteja aqui, interessado em ouvir a gente. Qual é, nesse caso, qual é a punição para o partido que te fez esse prejuízo? O que a lei fala sobre isso? Ou a lei não fala, porque eu acho que a lei é muito mais ampla nesse sentido, ela não vai falar. Qual é o prejuízo? Qual é o prejuízo? Não. Qual é o remédio jurídico? Você já disse, mas qual é a punição que o partido vai receber, né, quando você descobre que ele te fez essa jogadinha sem a sua anuência, te filiou também no outro que você não foi da sua vontade, e qual é a punição que os juízes entendem sobre isso? Que a lei não é clara. Não, então, por não ser clara, nós temos entrado até com pedidos sobre litigância de má-fé Do do partido. partido que fez isso. Perfeito. Porém, a gente não tem ainda resultados concretos, né, firmados com relação a isso. Mas, assim, a princípio, caracterizando a litigância de má-fé, a perda de repasse, né, Fundo do fundo partidário. partidário e fundo especial. Mas isso é uma situação que ainda vai se prolongar muito, porque isso tem acarretado problemas para várias pessoas. Eu tive um caso específico, eu não vou citar para o município nem o local, Sim. enfim, nem as pessoas, mas o que aconteceu? A pessoa, o candidato, ele só foi saber exatamente no dia da convenção dele lá, que ele estava filiado em outro partido. Nossa. Somente lá, Frustração. uma frustração imensa com todo mundo lá acompanhando a convenção, aquele ato bonito de convenção, pessoas passam flaguinha, bandeira. Foto. E aí no dia foi, eu digo até que foi entre aspas, um vacilo, né, do partido que ele estava, que não acompanhou. Não fez o acompanhamento, o advogado do partido não acompanhou. Mas enfim, independentemente dessa aí? questão, eu tive que anular, entrei com um pedido, uma querelato para anular, foi um mandado de segurança que eu entrei, para anular a decisão do juiz, porque o juiz já tinha determinado, inclusive, que a citação tinha sido válida. Porque a Nossa. citação lá, o candidato, o ato é válido porque o candidato tem que manter o seu cadastro atualizado. E a citação a princípio, tinha mandado a citação para aquele candidato, para o endereço dele, e ele, entre aspas, tinha sido citado. Só que ele não foi citado. E a gente conseguiu comprovar que realmente ele não foi citado, que ele não sabia, que foi má-fé do outro partido. Conseguimos provar isso. E aí o entendimento do tribunal foi anular aquela decisão, né, do juízo de primeiro grau, e aí assim o candidato seguiu o partido que realmente queria. Ele tinha sido filiado, ele se filiou naquele partido, e que o outro ele não tinha sido filiado, ele não assinou ficha nenhuma, o partido fez a revelia. Agora, Alex, a minha curiosidade aqui, como todos do nosso podcast, de uma maneira bem, assim, bem tranquila, é saber o seguinte: o papel do advogado nesse caso das eleições, ele não termina com o resultado. Não termina. Fala pra gente, depois do resultado, acabou, foi eleito, beleza, veio o quê? Vem a prestação de conta. Olha só, Exatamente. além da prestação de conta, porque são várias, né? E geralmente são julgadas até a diplomação, porque o candidato precisa ser diplomado e precisa ter suas contas aprovadas. Uhum, Até aquele momento, ok, dos eleitos. uhum. A gente pegar o município do Rio, nós temos 51 vereadores, aprovou dos 51 vereadores, mas quantos candidatos são? Cada partido pode lançar 52, 100% mais um, a gente tem uma gama de partidos, então são Sim. vários candidatos que têm que prestar contas, todos têm que prestar contas. A lei ela obriga, até para dar transparência, que todo candidato, mesmo que renuncie ou desista no meio do caminho, uma vez que ele foi registrado, ele tem que prestar conta. E esse processo ele vai se prolongar, mesmo após a eleição, ele vai se prolongar. Teve um processo da eleição de 2020, Você que foi julgado agora durante o período de 2024, quase já na eleição de 24. Então, assim, é algo que se prolonga. Além dos processos, das ações de investigação eleitoral que também se prolongam. Essas AGEs, ela tem ali pode ter seu julgamento talvez no mesmo ano da eleição ou ano seguinte, né? Por exemplo, 24 foi a eleição, nós estamos em 25. Como é dezembro, né? Você tem um prazo para entrar com a AGE, que é até a data da diplomação. A última data é dia 19.
Mas teve municípios que fizeram no dia 10, fizeram no dia 12. Então, até a data da diplomação é o período que você pode entrar com a AGE, impetrar essa AGE. Então, assim, começou ali. Ela vai se prolongar ao longo dos anos. Vamos supor que em 2025 a gente tenha uma decisão de primeiro grau dessa AGE. Vai haver recursos, né? Então, que vai levar à segunda instância, vai levar à terceira instância. Então, isso, até que isso realmente se defina, isso pode chegar até na próxima eleição, até o final do mandato, se bobear. Então, o advogado ele vai trabalhar não somente naquele período eleitoral, mas todo o posterior, o pós-eleição, né? Podemos chegar na... Por isso a importância, e aí puxando sardinha para o nosso lado aqui da advocacia, é importante que os partidos tenham o seu advogado. Seu É suporte importante, jurídico, seu né? suporte jurídico. Sim. É importante que os candidatos também tenham seu candidato, seu advogado. Por quê? Muitas das vezes acontece, não é questão de falar mal, mas assim, tem o suporte jurídico do partido. E às vezes o suporte é meio que genérico. Isso. E aí muitos candidatos vão ficando, não tem aquele acompanhamento direto ali e específico. Então, se você puder ter um seu advogado específico, bom, claro que o advogado específico é caro, e não tem como dizer que não, porque essas ações são caras. Dão muito trabalho, dão muito O trabalho. prazo do TRE ele é contínuo, não é Esse é que é o dia útil. detalhe, assim, o prazo são geralmente 3 dias, para um AGE de 5 dias, Seguidos. seguidos, no período eleitoral seguidos, após a diplomação do dia 19, o último dia, aí eles passam a ser normal. CPC. Exatamente, só tinha CPC. Mas antes, é corrido, você vai trabalhar sábado, domingo, feriado. Não tem sábado, domingo, feriado. Você vai trabalhar de madrugada, fechando ação, fechando defesa. O trabalho é muito árduo, muito árduo. Alex, eu, como falei para você, eu tenho muito apreço, a gente aprende a cada dia com os colegas, eu tenho muito apreço aos colegas que ficam nesse período nos partidos, né? Eu já trabalhei muito em prestação de contas, hoje eu presto apenas assessoria, mas eu queria que você falasse das consequências da prestação de contas para o candidato, porque a gente sabe, aqui no município do Rio de Janeiro, inclusive, que teve gente que deveu R$ 7 e não foi eleito. R$ 7 na prestação de contas, foi indeferido, o tribunal sinalizou que estava devendo, quando chegou lá no final não tomou posse. Eu tive um caso que eu acompanhei há muito tempo já, no município É, no município da Baixada, e que acontece? No início, o pré-candidato ainda, não era nem candidato, ele tinha alguns problemas, né, que poderiam acarretar a sua inelegibilidade. Mas ele conseguiu resolver, não tinha sido transitado em julgado, ele conseguiu resolver todos os problemas. E aí, ao final de tudo, já no registro ali, quando foi fazer o registro da candidatura dele, ele se preocupou com aquelas coisas bem graves uhum, que ele tinha que resolver, conseguiu resolver, e ao final ele não foi candidato, sabe por quê? Por conta de uma multa eleitoral que ele não tinha pago. exato. E a multa eleitoral dele, porque a multa pode ser representação durante a campanha, pode ser várias coisas. A multa dele foi uma multa porque ele não tinha votado. Exatamente. 13, era Então, R$13,51 na época. que foi R$ 7 Olha só, quanto tempo multa isso. eleitoral porque não tinha Porque votado. não tinha votado, mas era uma multa eleitoral porque ele não regularizou. Exato. E aí tem um período que você tem que regularizar. Até X período você pode regularizar. Por isso a questão do acompanhamento é importante. Que você tenha o seu advogado. Porque o advogado do partido, geralmente, ele vai cuidar lá no partido, lá na época, lá no período eleitoral. No período das convenções, no período do registro, no pós, durante a eleição. O advogado vai atuar geralmente nesse período. Agora, o candidato, ele precisa já chegar com a vida dele já ok. Exatamente. Ele precisa chegar com por conta de uma multa de R$7 ele não foi candidato, por quê? Ele não se preparou e até o momento adequado ele não cumpriu com a sua obrigação. Alex, eu já lá atrás, quando eu já acompanhava as eleições, né, eu pude verificar que a grande confusão que o candidato faz é o seguinte: meu partido tem advogado, eu não preciso de advogado. Ledo engano. Ledo É engano. importante a gente ressaltar isso daqui, nesse bate-papo aqui, sobre direito eleitoral, pelo seguinte: o próprio nome está dizendo, ele é advogado do partido, en passant, ele é para trabalhar em genérico para todos. Se um advogado do partido, vamos supor, você tem uma majoritária, poxa, mais de
15, 20, 30, 40 candidatos. Se o advogado do partido tiver que tomar conta das 30, 40, 50 candidaturas, esquece. Ele não vai dormir, não vai comer, não vai fazer nada. Difícil. Então é importante a gente deixar aqui destacado que se você é candidato, se você pretende concorrer a alguma eleição, já se prepare, já veja qual é o partido que você quer se filiar, né? Já procure um advogado, pode ser um amigo, um conhecido, mas já procure saber como é que é esse trâmite legal. Por quê? O partido vai ter advogado, beleza, mas ele não é advogado do candidato em si, ele é advogado de todos. É como se ele fosse, assim, um pastor de ovelhas. De todas as ovelhas ele está tomando conta, mas ele não pode cuidar de cada uma no pastoreio, Especificamente. porque senão o que acontece? Acontece muito essa situação que a gente acabou de falar. Qual é? O candidato ele se baseia nos fatos graves da vida eleitoral dele, não procura saber da tramitação da sua candidatura, quando vai chegar lá na frente ele está indeferido. Por quê? Esqueceu de votar. E é uma situação que a gente deve compartilhar. Por quê? Porque tem um advogado, eu vou ter outro, vai já precisar de mais um. Não, não tem problema. A gente sempre age em conjunto. Se eu advogo para um partido, aí se você é candidato e tem um advogado, eu vou falar com o seu advogado, vamos trocar ideia, vamos trocar experiência. Como é que está seu candidato? Tá tudo ok? Eu vou entrar com pedido de certidão aqui. Não, eu já tenho. Maravilha. Já tem a certidão. Vamos só revalidar aquela certidão para ver se está tudo certinho, tá tudo ok, porque tem uns prazos. Mas com você vendo a sua vida pregressa, você vendo se já está tudo ok, isso válido lá na frente, já ajuda. E, ou seja, você não vai ter surpresa lá na frente, que é o que acontece muitas das vezes. Você acaba tendo surpresa, porque o advogado do partido, como eu falei, ele vai atuar geralmente no período da campanha, no Exato. período da convenção, no período do registro. Então, ou seja, ele vai verificar se aquela lista... Porque o que acontece muito também? Você falou assim, vou escolher já meu partido. Mas isso é muito difícil. Geralmente, essa escolha acontece lá na frente. Uhum. Porque o que o candidato hoje escolhe? Ele não escolhe exatamente o partido ideológico dele. Pode ser que isso aconteça, sim. Tem mais fundo. Tem. Mas o que tem mais fundo, o que vai ajudar ele da melhor forma, como é que está aquela nominata? Exato. Vai fazer um vereador, vai fazer 2, vai fazer 3. Será que eu tenho chance? Quem está naquela nominata? Aí vai ver os nomes. Eu tenho o nome A, B, C. Pô, para mim não vai dar. Eu não consigo brigar com esses nomes. Eu vou para outro partido. E isso vai se amoldando no decorrer como vai se Pré-eleitoral. pré-eleitoral. Quando vai se findando o prazo para filiação, é que isso vai se aflorando. Você vê aquela correria muito, isso na prática, a gente vê muito. Fulano está na minha nominata, está na outra também, está na outra também. E aí acontece muito isso. Uhum. Quando você vai ver, realmente, o cara está em 3, mas ele vai ter que escolher uma. E aí ele vai para uma, aquela que ele escolheu, porque ele entende que ali ele tem chance de ser eleito. Ele tem chance de ser eleito. Então, é importante que ele tenha o seu advogado, por quê? Para ele ver. Aí, ou seja, eu estou vendo, nem sei que a doutora Luene, que está me acompanhando aqui hoje, ela é candidata nesse partido. Eu não sei, porque ela não estava na minha lista. Uhum. Aí, de repente, ela chegou na minha lista porque o presidente do partido, eu sou advogado do partido, o presidente convenceu a Luene, a doutora Luene, a vir ser candidata no nosso partido, porque ela tem chance, porque ela tem um trabalho social e ela vai vir trabalhar com a gente, vai ser candidata no nosso partido. Mas eu não tenho nada da vida pregressa dela, eu não tenho a certidão dela, não sei se ela já estava afiliada em outro partido, se ela tem elegibilidade ou não, eu não sei, estou chegando agora. E nem estou chegando agora. O máximo que eu vou pegar é a filiação partidária, o máximo, filiação partidária. E aí lá na frente, quando chegar o registro, por isso a importância talvez do pré-registro, quando chegar lá na frente, no registro, aí eu vou saber que a doutora Aurélio está cheia de problema, que ela não votou, por exemplo, ou que ela já tinha sido candidata e não tinha prestado contas. Muito acontece. Acontece muito, Muito estava inelegível. É. Então, assim, só vou saber disso depois. Se ela tem uma advogada ou advogado que já trabalha nessa área eleitoral, que já conhece o trâmite e que ela vai fazer a busca para ela, independente de qual partido ela vai ser candidata. Seja qual for o partido que ela for candidata, o advogado dela já preparou tudo para ela. Ela já está ali pronta para ser candidata de qualquer partido que ela escolher. Mas para isso é necessário esse acompanhamento. Importante demais esse acompanhamento. Alex, uma coisa que a gente se preocupa muito hoje, e é importante a gente dizer também para as pessoas, é o seguinte: o processo todo é eletrônico. Sim. Esqueçam o processo físico. Hoje em dia, todo mundo trabalha com processo eletrônico.
E aí é aquela loucura do acompanhamento. Acompanha lá a pauta de julgamento do TRE, acompanha a pauta de julgamento TRE. Foi deferido, ó, seu candidato, foi deferida a candidatura. Como é que os advogados acompanham as pautas, Alex? Importante a gente falar isso. É interessante assim, hoje, graças a Deus, a gente tem o chamado PUST, Uhum. a gente cadastra, mesmo se eu não cadastrar, quando eu sou advogado daquele processo, é uma certificação e automaticamente eu sou incluído no processo. Então, qualquer movimentação que haja no processo, eu recebo uma A notificação. movimentação puxa. E assim, só que no período eleitoral, Esquece. se esquece, você vê todo dia, o dia inteiro. Uhum. Você precisa de pessoas na sua equipe, obviamente, no nosso escritório, a gente tem pessoas de lá que vão acompanhar o dia inteiro todos os processos que a gente está tramitando, que a gente está trabalhando naqueles processos ali. Se, por exemplo, eu estou fazendo uma candidatura majoritária em um município que tem aí 120 candidatos, eu peguei um desses. Tem 120 candidatos que eu vou acompanhar. 120 processos. 120 processos no TRE, Você vai eu ter tenho que acompanhar 24 horas. diretamente, porque publicou hoje. E aí, no período eleitoral, tem esse detalhe. A gente falou aqui. Corre direto. Corre direto o prazo. Corre direto. Ah, eu vou descansar que hoje é sábado. Não, hoje é sexta, né? Então, segunda-feira eu volto. Esquece, já perdeu o prazo. 3 dias. Alex, a gente escuta muito os candidatos novos, né? Acharem que, como é eletrônico, é muito mais fácil de acompanhar. Eu, particularmente, eu peguei o processo físico. E eu confesso que o processo eletrônico ele é muito célere. Muito. Qual é o prejuízo, por exemplo, da perda do prazo legal no processo eletrônico? Olha, isso é um ponto muito interessante, né? Desde o primeiro ano da faculdade, a gente sempre aprendeu isso, né? A gente pode perder a causa menos o prazo. Isso. Não perde esse prazo, não dá para a gente perder prazo. Então, assim, a consequência pode ser grave, pode ser um indeferimento de uma candidatura por conta de um prazo que você não cumpriu. Exigência de documentos. A gente tem um entendimento do TSE já com relação a isso, que você pode até cumprir, mesmo tendo sido notificado, você pode cumprir fora do prazo. Não, nem que seja fora do prazo. Uma vez que você não cumpriu, você pode sanar aquela pendência até na instância ordinária. Uhum. Uma vez que está nessa instância ordinária, porque por conta esse é um detalhe. A justiça eleitoral no período eleitoral ela é muito célere. Uhum. O processo é rápido. Isso que eu falei. Porém, não está unificado. Por exemplo, se você precisa de uma certidão, essa certidão pode sair rápido do TJ, mas pode não sair. A certidão de objeto em pé, esse é um problema sério. Seríssimo. Olha, explica pra gente. certidão de objeto em pé. O que acontece? O que é uma certidão de objeto em pé? Primeiro fala para o pessoal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Certidão de objeto em pé, ela vai demonstrar tudo que ocorreu naquele processo que você responde. Eu estou respondendo um processo criminal de lesão corporal, de homicídio, de seja o que for, o processo criminal que você está correndo ali e apareceu na sua certidão. Porque quando você tira a certidão criminal, você vai ter nenhum apontamento. Ok. Apareceu um apontamento, seja qual for, vai aparecer um apontamento lá. Você tem que, se apareceu o apontamento, você tem que tirar a certidão de objeto em pé daquele processo que apareceu. E aí, você vai ter que ir na vara... Descobrir qual é o último andamento daquele processo. O último andamento, não só o andamento, você vai pegar o serventuário, o chefe cartório vai emitir uma certidão dizendo que o processo está tramitando, que não houve condenação em transitada julgada, porque esse é o objetivo. Mostrar que o processo está... o último andamento no sentido que o cara não foi culpado. Não foi julgado e condenado. E o processo dele continua correndo. Ou seja, ele pode ser absolvido. Presunção de inocência, mas o processo está andando. Eu tenho que juntar essa certidão no processo de... E essa certidão é um inferno na época. Geralmente ela demora porque a demanda é muito grande. Não é nem culpar o tribunal, né, o TJ, não é culpar o TJ. Nem o servidor. Nem o servidor, menos ainda o servidor do TJ. Por quê? A demanda é muito grande. Sim. Imagina na capital do Rio de Janeiro, quantos processos de certidão de objeto em pé são requeridos. Inúmeros. E aí até vão para a Baixada, que geralmente tem lá uma vara, os processos já são demorados, é difícil tramitar. E aí você tem a certidão de objeto em pé, que são vários pedidos, várias pessoas requerendo ali naquela vara, que aquela vara, às vezes, vara única, que né, o juiz acumula tudo, vara de família, civil, criminal, e aí os eventuais também acabam acumulando. Então, assim, é muito difícil. Então, eles têm
Dá prioridade? Tem, eles dão prioridade. Mesmo com prioridade é muito. E às vezes, aí é o ponto que ia chegar com a questão do prazo. Às vezes essa certidão Não sai um sai no pouquinho depois, prazo. não sai no prazo. E aí? Aí é o que entra na questão ordinária, na Nas fase ordinária. Eu consigo juntar isso ainda em sede ordinária, já não consigo em sede de recurso. Então eu tenho que batalhar, isso é um trabalho muito árduo para o advogado, porque eu preciso pegar essa certidão e juntar ainda em sede ordinária. Olha que loucura. E a gente sabe que não é fácil, principalmente as comarcas do interior. A gente Difícil. sabe que as comarcas do interior, elas têm dificuldade, porque nem sempre o sistema do PJE está online, Sim, ainda sim. tem esse problema, né. O processo jurídico, não é fácil, o processo todo do Tribunal de Justiça demanda, fica obstruído, a gente sabe que caiu o sistema, e aí a gente fica lá de madrugada para ver. Caiu, voltou, pode buscar. Isso acontece muito quando você tem que prestar conta no prazo, né, porque acho que Exato, todo acumula. mundo fazendo a mesma Exatamente. coisa e o sistema trava de qualquer jeito. E aí você falou a questão da certidão, eu já tive inclusive um relato de um rapaz: "Poxa, eu não fui eleito", e o rapaz depois foi eleito, tá. No próxima Eleição. campanha, na próxima eleição, ele foi eleito realmente. Aí falou: "Poxa, eu não fui eleito por causa de uma certidão". Eu falei: "Como assim? Não foi a certidão, não fui eleito". Realmente, foi porque ele não juntou a certidão. Quando ele conseguiu essa certidão, Já tinha já tinha passado. passado o prazo e já estava em fase de recurso. Não. Por que que aconteceu? Não teve a sentença ali. Antes da sentença, obviamente, vai ter uma notificação para juntar. Não consegui juntar. É. Teve problema, não juntei. Aí você tem ainda a fase ali de embargo, você vai juntar, não teve sentença, aí passou, aí foi para fase de recurso. Aí você não consegue lançar o documento, a não ser que seja documento novo. Aí é diferente. Então, assim, ele não foi eleito, porque não teve o registro deferido, por conta de uma certidão. Olha que Uma loucura. simples certidão, ele não pôde Pois ser candidato, ele teve o seu registro indeferido. Pois é. Então, assim, é o que a gente fala muito, se a gente não acompanha, por quê? Aí eu falo de experiência própria. Se eu advogo por um candidato, um pré-candidato, na verdade, Uhum. estou advogando para ele. Se eu sei que ele já tem problema, porque a gente vai conversar, olha só, eu tenho um problema, eu já vou levantar aquele certidão, já vou deixar pronta ali, mais ou menos encaminhada. Quando estiver chegando próximo, que eu vou ver o prazo, eu entro com a renovação daquela certidão. Para quê? Quando no registro, eu já encaminho aquela certidão para o candidato, para o advogado do partido, Sim, que vai fazer o registro. Eu sou candidato, eu sou fica de advogado olho. do meu candidato ali, ok. Fica de olho. Ele é meu cliente, mas eu já sei que ele precisa daquela certidão. Então, eu preciso já juntar essa certidão. Então, eu já preparo e deixo tudo pronto. Já bem no prazo, eu levanto antes para saber se está tudo ok, preciso, ó, objeto em pé, tem que pegar o objeto em pé. Já preparo isso. Porque quando a gente vai no cartório num período antes pré-eleitoral, é muito mais fácil, Claro, né? claro. Tem mais disponibilidade do servidor, você consegue Tá falar, tá vazio. Tem obstrução, Então, ok, o sistema não cai. peguei. Ou até mesmo dou entrada, olha só, dou entrada já bem próximo ao prazo, né, para que aquela certidão seja válida. Uma vez ela sendo válida, eu pego e, quando vier o registro, eu já encaminho toda a documentação, né, que são requisitos para poder fazer o registro, junto com a certidão criminal, junto com a certidão de objeto em pé. Então, ou seja, o meu candidato, por eu ser um advogado que acompanho ele, Cliente. tem experiência nisso, eu já levo tudo e ele vai lá. Não vou tirar no dia. "Ih, vou saber agora, ele soube que teve um processo". Sorry. Aí só, Sorry. porque assim, soube que tem um processo na certidão criminal, quando o partido tirou. Que às vezes o candidato nem sabe. É. Aí o partido puxa a certidão dele, que geralmente faz isso, no período eleitoral, puxa a certidão. Apareceu um processo. Teve uma época, Flávio, foi, salvo engano, 2008. Salvo engano, 2008. O TRL exigiu a certidão criminal. Salvo engano, é 2008. Exigiu a certidão criminal. Naquela época, o processo não era físico. Eu lembro. E aí, o que aconteceu? Apareceu muito homônimo, porque a pesquisa era feita pelo nome. Isso. E aí, apareceu Era um lá, inferno. era um inferno. Eu lembro. Teve gente que teve processo em Porciúncula, teve em Nova Imagina, Iguaçu, sei lá, teve tirando certidão. você tinha que ir lá tirar a certidão, Não sei. tinha que ir lá pegar e tinha que vir aqui no tribunal e Juntar. você ficava E juntando na fila tudo. do TRE, para você protocolar, a gente ficava dia e noite ali. Dias ali na fila. Isso, chuva. graças a Deus, o processo Acabou. eletrônico Exatamente. acabou com isso. Mas olha só, e a pesquisa também se aprimorou muito mais, Nossa, melhorou muito.
Mas olha o trabalho que dava isso. Muita gente ficou com registro indefinido, teve seu registro indefinido. E até hoje ainda tem pessoas com registro indefinido por conta disso, por conta de coisa boba, por conta de uma certidão, porque só soube que tinha um problema, ou até sabia, mas não tinha noção de que teria que juntar. E aí, quando chegou em cima do prazo, Um abraço. um abraço, aí já foi. Aí não tem mais o tempo. Meu amigo, olha, eu quero dizer para você que é um prazer ter você aqui. Nosso podcast, infelizmente, está chegando ao final. Ah, que pena. Foi um papo gostoso. É sempre importante a gente ter essa colaboração de pessoas que possam acrescentar na nossa vida política, na nossa casa, que é a Alerj, conhecimento. Você é uma pessoa que eu respeito muito, um advogado que a gente se conhece há bastante tempo, que vê crescendo cada dia mais e mais. Eu acho que daqui para frente a gente só tende a aprimorar, né? O Fala Pública Podcast está chegando ao final e tem sempre uma pergunta que eu faço aos nossos candidatos, a gente falando de eleição, pensando em candidatura, aos nossos convidados, meu amigo. Eu queria que você pensasse o seguinte: a minha pergunta é: o que você diria para o Alex quando estava lá com os seus 10 anos de idade? O que você diria para ele hoje? Você olhasse assim para ele e falasse assim: caramba, Alex, o que você diria para o Alex de 10 anos atrás? 10 anos de idade. Olha, Pergunta de prova. pergunta de prova. Uma coisa eu diria, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amém. E se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor sempre esteve no controle da minha vida e tudo que eu faço é sob a direção dele. Então, assim, é sempre sobre a permissão dele, sobre a direção dele. Perfeito. E eu vou seguir em frente sempre na direção dele, porque sem meu Deus eu nada posso fazer. Isso aí, E é ele que me permite seguir em frente. isso aí. Agradeço a Deus por tudo, por ter chegado até aqui. E assim, não só para o Alex lá de trás, como para todos os outros, não desistir. Essa é a É o nosso lema, ponto-chave, né? não desistir. É o nosso lema, não desista nunca. Siga em frente, porque Deus é contigo e ele vai ter um propósito na tua vida, seja qual for, mas ele tem um propósito na sua vida e simplesmente confie nele e siga em frente, não desista. Parabéns, meu amigo. Muito obrigada pela sua boa vontade de estar aqui. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima, você tem um compromisso agora. Era verdade. E eu queria que você dissesse quais são as suas redes sociais para o pessoal te seguir aí. Bom, meu Instagram é Alex Marques ADV, de advogado, Alex Marques ADV no Instagram. E basta essa, né? Geralmente é o que eu mais uso, né, no É Instagram. o Instagram. Alex Marques ADV. Posso agradecer? Claro. Quero agradecer primeiro você, Obrigada, pela meu honra de amigo. estar aqui nesse momento, junto com você, uma colega, né, de trabalho, mas da vida, né? Fizemos pós-graduação, como você falou, juntos, e é um prazer enorme estar aqui. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Uhum. E eu aprendo muito com você também. Acho que essa troca é importante, né? Já me coloca à disposição para estar aqui no próximo, falar sobre a questão de registro, enfim, e outros detalhes também, isso é importante. E agradecer a Deus também pelo motivo, né, da nossa razão da nossa vida, estarmos aqui, minha família. Quero agradecer a doutora Luene Marins, que está aqui me acompanhando, parceira de trabalho, e tem, né, trabalhado bastante também, junto ali no gabinete do deputado doutor Deodalto, nosso parceiro, nosso amigo. Enfim, junto também no nosso escritório, a Luene é uma parceira que tem ajudado bastante a gente. Agradecer a todos os ouvintes, os telespectadores desse podcast, que a gente possa ter contribuído de alguma forma, Com certeza. que seja produtivo, e esperamos que está à disposição, como eu falei, Alex Marques, ADV, acompanhe lá nas nossas redes, e tem sempre alguma coisa lá diferente lá. Parabéns, meu amigo. Pessoal, Fala Pública Podcast está no Instagram. E doutora Flávia Aguiar, também estou lá no Instagram. Siga-nos e aguardem os próximos episódios que vocês estarão aqui conosco com matérias bem importantes. Fiquem conosco. Até a próxima, pessoal. Obrigada.